Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao meu cabuloso lar, aqui na minha cabulosa oficina no meio da sala, para entreter vocês nesse período aqui de quarentena. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Estão se cuidando direitinho? Estão em casa? Por favor, evita sair, a não ser em casos extremos, não fica brincando à toa e tudo mais. Tomem as precauções para a gente poder se ver o mais rápido possível, beleza? Para ver se nossa vida normaliza e a gente dá mais valor a ficar em casa em momentos legais, né, de família. Beleza, filhos? Seguinte, ó, eu vou fazer uma série de vídeos bastante diferentes, certo? Eles vão meio que misturar a nossa dinâmica de sala de aula, mas também o que eu vou fazer para vocês agora, aproveitar, né, que eu estou em casa e que agora eu posso mostrar para vocês uma série de coisas da minha própria produção artística e da minha coleção de arte, de quadrinhos, de livros e tudo mais, para a gente dar uma incrementada. Teremos também uma série de aulas práticas. Eu vou mostrar para vocês meu trabalho aqui na prancheta, aqui atrás, mas aí nessas aulas práticas eu não apareço, porque não interessa a mim, a minha pessoa, tá certo? O que interessa é exatamente a prática em si. Ok? Então, assim, eu vou meio que dividir conteúdos. E aí esses conteúdos eles vão ser subdivididos entre as diferentes turmas, diferentes disciplinas. Aí eu vou ver, algumas turmas vão receber alguns vídeos, outras turmas vão receber outro tipo, e aí depois eu vou vendo se eu vou generalizando a maioria desses vídeos, como é que eu vou mandar para vocês e tudo mais, ok? Beleza, e aí aqui a gente começa do começo, ok? Introdução a linguagens artísticas. O que é que acontece, meus filhos? Artes, essa palavra tão mal utilizada, tão mal encaixada, que tem origens muito antigas, que no início da humanidade era encarada como uma extensão do trabalho e depois se tornou algo, minha expressão pessoal e tudo mais. Filhos, independente hoje em dia é claro, independente da aplicação que você dê para a arte, ela vai ter sempre uma função primordial, que é a função da comunicação. Não é à toa que ela está encaixada na área de linguagens e outras tecnologias no Enem. Por quê? É exatamente isso, né? A arte é talvez a linguagem primordial, a linguagem fundamental. É o homem utilizando diversas partes do seu corpo, diversos sentidos do seu corpo para passar o que está aqui e para aí, para vocês. Essa é a grande sacada para você compreender a arte, principalmente no Enem, se você for do ensino médio. Arte é comunicação. Eu vou passar todas as minhas ideias para vocês de maneiras mais variadas possíveis. E para isso eu faço divisões de grupos fundamentais, que são os grupos das linguagens, né? A gente tem existem infinitas divisões de grupos e cada período histórico, também período artístico, tem as suas subdivisões. Por exemplo, a Grécia Antiga foi das primeiras, né? E aí, óbvio que só encaixava-se as linguagens conhecidas e consideradas na época. Então você tinha ali a literatura já começando, você tinha a arquitetura, você tinha a escultura, você tinha as artes plásticas e você tinha as artes cênicas. Só que depois essas subdivisões foram sendo quebradas. Eu gosto para vocês entenderem a arte no início, é legal a gente dividir em 3 grupos, que são os grupos das artes, das linguagens visuais, linguagens cênicas e a música em si. Porque nesses 3 grupos a gente vai abranger grande parte das linguagens conhecidas. Por exemplo, nas linguagens visuais, a gente vai ter o padrão, né? Vai ser toda a linguagem que dependa fundamentalmente da visão para passar a informação, para transmitir a informação e para captar as informações. E aí a gente vai ter, né, o desenho, a pintura, o design, teremos a escultura e a arquitetura. Oxe, Rodrigo, mas escultura e arquitetura vão estar encaixadas nas artes cênicas, nas artes visuais? Sim, porque por mais que você tenha algumas condições e exceções de toque, de manipular, no final da história, a mensagem de um arquiteto e a mensagem do escultor, ela vai ser absorvida pelo espectador através da visão.
Então a gente encaixa escultura e arquitetura nas linguagens visuais também, mesmo que elas entrem em outro subgrupo, que são das artes práticas, tá? Das artes funcionais, mas isso a gente vai se aprofundar mais futuramente e em outros vídeos. O que acontece? O que é que nas artes cênicas, quem é que entra? A arte cênica, ela é uma coisa mais completa. Por quê? Porque ela vai utilizar todo o corpo em uníssono. Vai utilizar visão, audição, tato, paladar, fala, expressão corporal para transmitir a ideia. Então, as linguagens cênicas, elas vão depender também dessa questão do palco em si. Vai ter essa divisão, né, entre ator, plateia e palco. O palco, ele pode ser tanto um espaço físico determinado, quanto apenas o espaço onde o artista vai performar, onde ele vai executar a sua obra. Nesse caso, o artista faz parte da obra e futuramente isso vai ter uma grande importância quando a gente for falar sobre performances artísticas. Quem é que entra nessa categoria de artes cênicas? Entra o teatro, entra a dança, entra o circo. E aí vão entrando várias subdivisões. Mas essas três, elas resumem bem toda a ideia das linguagens das artes cênicas, ok? E entra a música. A música, ela vai ser basicamente a linguagem artística, talvez seja a linguagem artística mais predominante na humanidade. É muito difícil você encontrar alguém que não escute música, que não ouça música, que não goste de música. É muito raro você encontrar alguém assim. Por isso que ela talvez a linguagem artística mais abrangente. Curiosamente, a gente depende muito mais da visão para analisar várias obras de arte, mas no caso, a música, ela seria sim a nossa linguagem mais abrangente de todas. E aí a gente entra nesse... Então, esses três grupos, eles vão dar pra gente uma dinâmica curiosa ao encaixar as linguagens que você vai conhecer por aí. Claro que hoje em dia, né, estamos na idade contemporânea, claro que a idade contemporânea é toda forma de arte que for produzida no seu período, está sendo produzida hoje, no agora, ok? E aí nós temos várias formas de conhecimento ou técnicas ou formas de trabalho que começam a ganhar características de comunicação. E aí elas se transformam em obras, em linguagens artísticas. Um dos grandes exemplos é o cinema, né? Que surge e é batizada com o nome do instrumento técnico, que é o cinematógrafo, que é aquele aparelhinho que tira 24 a 30 fotos por segundo e depois essas fotos são exibidas em sequência. E aí vai trabalhar na nossa cabeça uma ideia. Então, no começo, o cinematógrafo ele só trabalhava com essa lógica da técnica. Era só uma curiosidade técnica que foi, com o tempo, ganhando ideias próprias de narração. No começo, o cara tinha umas câmeras gigantescas, pesadaça. Então, era basicamente, quando alguém tentava não filmar situações de cotidiano, né? Como os irmãos Lumière, que no começo filmavam situações cotidianas, não faziam filmes mesmo, filmes como nós concebemos hoje. Então a gente vai tendo essas ideias diferentes. Então, alguém começa a editar, alguém começa a criar situações diferentes. O primeiro filme, né, editado, que é o Encouraçado Potemkin, o cara tinha a filmagem, mas aí ele foi recortando as partes do filme e reorganizando essas filmagens para dar uma coisa chamada ritmo. E aí com esse ritmo eu consigo extrair emoções diferentes do espectador. E outra, eu consigo controlar as emoções que eu quero do espectador. E aí o cinema ele vai se tornando uma linguagem. Hoje em dia nós temos os videogames vão se tornando uma linguagem porque ele ganha características próprias que outras linguagens não têm. E essa é a grande diferença entre as linguagens artísticas. Cada uma delas vai possuir simbologia, técnica, regras e elementos de análise próprios. Então, todas elas começam assim? Não, todas elas começam de uma forma muito prática, muito técnica, mas com o tempo elas vão ganhando essas identidades, né? Com as diferentes ideias, elas vão ganhando identidade própria. Então, em cima disso é que a gente vai compreender toda essa situação na qual a arte torna-se um elemento único de identidade e comunicação. Beleza? Essa foi a nossa introdução
a linguagens visuais e linguagens essa foi a nossa introdução a linguagens artísticas, meus queridos. Aqui vai ser em edição, viu? Aí a gente vai ainda no final. Já, elementos de estudo para analisar uma obra de arte. Valeu? Cabuloso aqui. É nóis.